Olha, qual é o efeito dessa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que estabeleceu que as horas extras feitas pelo trabalhador também devem entrar no cálculo de outros benefícios, a efeito de férias, entre outros, que a gente vai conhecer a partir de agora, e talvez a partir de agora, se você não dava, passa a dar o devido valor ao registro correto, a uma impressão mais responsável com as horas extras, tanto na condição de quem realiza essas horas, quanto na condição de quem vai bancar essas horas realizadas pelos seus colaboradores. Ninguém melhor do que o Dr. Henrique Messias, advogado da seara trabalhista e empresarial, para tirar as nossas dúvidas sobre isso. Dr. Henrique, sempre um prazer tê-lo por aqui. Um bom dia. Bom dia, amigo Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN. Satisfação mais uma vez, um prazer, principalmente num estúdio tão bonito quanto esse estúdio novo da CBN. Que coisa boa, Henrique, em tê-lo aqui. Olha, a hora extra parece até que nem trabalho era. E parece-me também que há uma certa negligência, não só por quem pratica, o colaborador que presta essas horas, quanto da aferição, da comprovação da hora trabalhada por parte de quem recebe esses serviços, do empregador. Empregador e trabalhador agora precisa chegar num consenso. Olha, a gente precisa registrar isso de uma forma séria, de uma coisa que seja comprovada para você e para mim, porque ela tem outros reflexos agora? Sim, Elias. Tivemos essa alteração desse entendimento bem recentemente no Tribunal Superior do Trabalho, no último dia 20 de março. E a partir de agora, Elias, aquelas horas extras que são prestadas de forma habitual, aquele trabalhador que trabalha em horas extras habitualmente, essas horas irão ser consideradas para fins de pagamento do repouso semanal remunerado, que é aquele domingo que o trabalhador está em casa sem prestar os seus serviços, e por sua vez, Elias, as horas extras que incidem no repouso semanal remunerado passarão a incidir também em 13º, em férias, em aviso prévio, em FGTS, etc. Então, se o trabalhador trabalha de forma habitual em horas extras, essas horas serão pagas também no repouso semanal remunerado e, por sua vez, no 10º, férias, etc., todas aquelas verbas que são pagas considerando a média salarial daquele trabalhador. Doutor Henrique, dá para a gente visualizar uma condição de trabalho que esteja condizente com essa decisão do TST? Sim. Vamos imaginar, Elias, que o trabalhador ele é contratado para prestar 8 horas de trabalho por dia. Essas são as horas ordinárias, que a gente diz, as horas comuns. O que passar disso são as horas extraordinárias, que a gente trata comumente como horas extras. Essas horas extras elas já são remuneradas com um adicional de pelo menos 50%. Então, se a hora normal daquele trabalhador custa R$ 5,00, a hora extra custa R$ 7,50. A partir de agora, Elias, essas horas extras terão reflexo, desde que habituais, no repouso semanal remunerado, como a gente disse, né, o domingo ou até o feriado, quando não há trabalho, mas há remuneração. E esse reflexo no repouso semanal remunerado, por sua vez, terá reflexo também no 13º. Então, a média do 13º, quando o trabalhador for receber no final do ano, Elias, vai considerar essas horas extras que foram prestadas habitualmente. Nas férias, quando o trabalhador for tirar aqueles seus 30 dias, aqueles esperados 30 dias de férias, também será considerada a média de horas extras e da incidência das horas extras no descanso semanal remunerado. Então, o trabalhador, Elias, que presta horas extras de forma habitual, é importante que a gente ressalte isso, precisa ser habitual, terá o reflexo no repouso semanal remunerado e, por sua vez, 10º, férias, FGTS, etc., o que levará a um aumento da remuneração desse trabalhador, não somente pelas horas efetivamente trabalhadas, mas pelo reflexo dessas horas nas demais. Doutor Henrique, vamos ajudar um pouco mais. Vamos lá. Para que a gente deixe bem direitinho. Vamos lá. O que é que a gente pode considerar habitual? Tem uma situação que a gente possa aqui elencar, exemplificar? Sim, vamos dar um exemplo, Elias. Aquele trabalhador que presta serviço em horas extras pelo menos 2 vezes por semana. Então, alguns trabalhadores, algumas classes, Elias, já têm
por exemplo, 1 hora extra diariamente. O trabalhador foi contratado para prestar serviço além da hora normal, presta serviço 1 hora extra diariamente, quando ele não tem um intervalo, por exemplo, o intervalo não é concedido. Então, essa hora extra, prestada de forma habitual, ou seja, a partir de 2 dias por semana, o trabalhador recebe todo mês no contra-cheque, e se ele recebe todo mês no contra-cheque, é habitual. Se é habitual, tem que ter reflexo em décimo, férias, FGTS, aviso prévio, repouso semanal remunerado e etc. Bom, como é que o TST chegou a essa ideia? A gente faz hora extra desde sempre. É verdade, Elias. Só agora os ministros entenderam de que isso é trabalho e que precisa contar como hora de trabalho, como qualquer outra hora. Veja, houve uma mudança no entendimento. O entendimento que o TST tinha era contrário a esse de agora, Elias. Por quê? Porque quando a gente vai calcular o FGTS, o aviso prévio, 13º e férias, a gente leva em consideração a média salarial daquele trabalhador, certo? O TST entendia que esse reflexo das horas extras não era salário, mas sim uma verba indenizatória. E por ser uma verba indenizatória, não tinha esse reflexo nessas outras verbas de FGTS, de aviso, de férias e etc. A partir de agora, a mudança foi no seguinte sentido. Esse reflexo não é indenizatório, mas é salário. Se é salário, deve ter o reflexo nas verbas que são calculadas com base no salário do trabalhador, que são esses reflexos trabalhistas em aviso, em FGTS, em décimo e férias. Então a mudança deixou de ser indenizatório, passou a ser salarial. Por ser salarial, reflete nas outras verbas trabalhistas. Do ponto de vista prático, como é que isso, de alguma forma, vai incidir no meu descanso semanal, por exemplo? Veja, o descanso ele já está assegurado. E esse descanso ele será remunerado agora com a média de horas extras. Então, se você, trabalhador, tem um descanso que é equivalente a 8 horas de trabalho normal, que é uma folga, ela é equivalente a 8 horas. Se você presta serviço em horas extras de forma habitual, aquelas horas habituais, aquela 1 hora por dia, vai ter reflexo também no repouso semanal remunerado. Então, o seu repouso, ele já não será de 8 horas. Ele será remunerado como se fosse de 9 horas, porque tem essa média. E, além disso, essa hora que será acrescida, a 9ª hora, será acrescida também no 10º, nas férias da FGTS. O reflexo imediato disso, Elias, é que a gente tem um aumento no salário do trabalhador e na remuneração daquele trabalhador de aproximadamente 15%, desde que ele faça esse preste serviço em horas extras habitualmente. Agora, doutor, o que é que a gente pode aqui deixar como orientação para os empregadores? Porque parece ser uma coisa fácil. Poxa, se eu consigo regrar ao ponto de estabelecer condições que não deixa qualquer dúvida de que você trabalhou 8 horas, qual é a minha dificuldade? Por que é tão difícil? Por que é tão problemática a hora extra? Veja só, Elias, o que a gente percebe no dia a dia, né, as consultorias que a gente faz nas empresas, é que, na verdade, o empregador ele precisa se planejar. Ele precisa ter, por exemplo, uma escala bem definida. A gente sabe que a hora extra, quando ela é trabalhada, ela pode ser remunerada ou ela pode ainda ser compensada. Então, se eventualmente você precisa daquele seu trabalhador, além daquele horário, que é o horário ordinário, o horário comum, e ele precisa prestar o seu serviço em horas extras, você pode se programar, você conversa com a sua liderança, olha, o Henrique trabalhou 10 horas naquele dia, vamos fazer uma compensação, vamos fazer um ajuste desse horário do Henrique para que ele trabalhe 6 na sexta-feira, ou ainda no sábado, ele não trabalha às 4, trabalha tão somente 2 horas. A partir do momento que você tem essa possibilidade de compensação, Elias, essas horas não precisam ser remuneradas. Se você não remunera, você não tem um reflexo no repouso semanal remunerado. Se você não tem um reflexo no repouso semanal remunerado, você não tem um reflexo nas demais verbas. Então é preciso que o empregador, o empresário, ele se organize. Ele monte uma escala de trabalho adequada e, havendo necessidade da prestação de serviços em horas extras, na medida do possível, essas horas sejam compensadas. Porque se não forem compensadas, terão que ser remuneradas. Se forem remuneradas habitualmente, a gente vai ter todas essas incidências que já falamos. Bom, é preciso atentar também de que essa é uma hora extra da mesma função anterior. Se for desenvolvida em uma outra função, a gente tem um outro entendimento, doutor? Sim. Aí a gente já está saindo um pouco, Elias, das horas extras, estamos tratando de desvio de função e de acúmulo de função. Tem sido muito comum, Elias, que isso aconteça dentro das empresas. O trabalhador é contratado para exercer uma determinada atividade, ocupar um determinado cargo, e em outros momentos ele está ocupando cargos distintos, fazendo as atividades que ele não foi contratado para fazer, e aí a gente tem, além da hora extra, a possibilidade do pagamento de um valor a mais do salário, um plus salarial, digamos assim,
em virtude do acúmulo de função ou ainda do desvio de função daquele trabalhador. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. E olha só, gente, eu vou dar aqui 2 exemplos que eu acredito que exista e existe em larga escala. O indivíduo está numa condição de porteiro, olha, mas como a gente tem um intervalo para não contratar 2, aí você tira 1 hora como segurança ou como recepcionista, ou então você tem uma copeira que, olha, você, quando terminar, a gente precisa até chegar a outra, que você tira 1 hora como recepcionista. Parece-me que isso acontece, não é tão... deve ser mais frequente do que eu até imagino, mas aí a gente tem um problema. Nós temos 1 hora extra. Sim, veja, nós temos 2 problemas, né? Isso acontece muito, acontece bastante. Vamos imaginar, por exemplo, o caixa do supermercado, que em determinado momento ele tem que sair do caixa, ele vai fazer reposição nas gôndolas do supermercado, ou ainda, pior, ele vai limpar o banheiro público daquele supermercado, tá? Então a gente tem o problema da extensão da jornada, da hora extra, e tem também o problema do desvio ou do acúmulo de função. Então, se você contrata um trabalhador para exercer um cargo, ocupar um cargo, exercer determinadas atividades, aquele trabalhador precisa exercer as atividades. Ele pode exercer até outras, Elias, desde que sejam compatíveis com aquele cargo. Mas se você desvia essa função do trabalhador, você tem, além da hora extra, que é remunerada com pelo menos 50% a mais da hora normal, o desvio de função ou ainda o acúmulo de função. Bom, essa decisão atinge aqueles trabalhadores que estão afetos ao lar, o jardineiro, o motorista, a cozinheira e os demais? Sim, Elias, inclusive recentemente nós tivemos 10 anos da PEC das domésticas ou dos trabalhadores domésticos, e essa PEC equiparou os trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores. Então, o trabalhador doméstico ele tem também a jornada limitada a 44 horas semanais ou 8 horas diárias, e se ele presta serviço em horas extras habituais, ele também será alcançado pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, doutor Henrique Messias, nesse caso especificamente, parece que as coisas são um pouco mais complexas, porque há muita conversa e pouca coisa vai para o papel. Quanto de fato eu passei do meu horário hoje? Sim, Quanto Elias. de fato eu passei no meu horário ontem? Como é que eu comprovo que fiz todas essas horas ou outras funções, tanto você na condição de empregado, quanto você na condição de empregador? Para registro dessas horas, a gente tem alguma orientação, doutor? Elias, essa pergunta é muito importante porque é uma situação recorrente. Os trabalhadores domésticos são trabalhadores que estão dentro das casas dos empregadores. Isso gera uma relação muito próxima. Essa relação, na maioria das vezes, você tem uma relação de amizade muito íntima e você deixa de fazer os registros necessários. Ainda que seja uma relação estabelecida dentro do lar, uma relação mais íntima, é preciso que tanto o empregado quanto o empregador tenham essa preocupação, Elias, com os registros necessários. O trabalhador doméstico ele é exatamente igual aos demais, o empregado doméstico. Ele precisa ter a carteira anotada, por exemplo. Ele precisa ter um contrato de trabalho. Se recomenda, ainda que não seja obrigação, que tenha o registro de jornada, para que você acompanhe corretamente as 8 horas, ou ainda aquilo que for além das 8 horas, as horas extras. Então, o trabalhador doméstico, o empregado doméstico, ele tem que ser tratado exatamente da mesma forma que os demais empregados que prestam seus serviços em empresas. Todos os registros necessários, todo o acompanhamento daquilo que se faz, contrato de trabalho, registro de carteira, contra-cheques, comprovantes de pagamento, controle de jornada, etc. Ainda que não seja obrigatório o controle da jornada, se recomenda que se faça. Nem que seja um caderninho, gente, dizendo a hora que entrou, a hora que saiu e a assinatura, Perfeito. Mas precisa ter. Não é, precisa ter. Ele não precisa ter aquele ponto eletrônico que a gente vê comumente nas empresas, mas o caderninho com esse registro é extremamente importante. Bom, vamos complicar, doutor? Vamos complicar. Esse entendimento vai ter um reflexo com essas horas no tempo de trabalho, para efeitos, aí é uma pergunta que vai para o João Nuque e para o Flávio Farias. Previdenciários. Doutores, vai ter reflexo lá na frente da minha aposentadoria? Vai por quê, Elias? Se você tem aquelas horas extras prestadas de forma habitual, você tem um aumento da sua remuneração. No que você tem um aumento da sua remuneração, você tem um aumento da sua contribuição para o INSS. Então, se você tem um aumento da contribuição, isso vai ter um reflexo lá na frente no momento do cálculo do benefício que você vai receber. Então, essas horas poderão virar dias e, a depender do tempo em que você se mantém nessa relação, poderá virar meses.
Sim, sim. Né? Principalmente considerando o valor da remuneração, Elias. Você tem um salário de 1.302, salário mínimo, não é isso? Que acrescido de horas extras, ele pode ir para 1.500, 1.600 reais mensalmente. Então, o valor da contribuição daquele empregado é diferente, não é sobre 1.300, mas 1.500 ou 1.600. Isso terá reflexo lá na frente quando do cálculo do benefício. Muito bem, doutor Henrique Messias, então, está decidido, esse é o novo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Horas extras entram no cálculo de direitos como férias, 13º, FGTS, é um dinheirinho a mais que entra e é preciso que os empregadores, eles se planejem para saber se de fato essa hora extra é necessária, se quem sabe um trabalhador extra não sai, quem sabe até mais barato e mais eficiente na prestação de serviço. O ideal é que você procure um especialista na área, um advogado especializado em direito trabalhista, empresarial, de modo que seja um advogado da sua confiança, mas que você tire a dúvida, mas antes de contratar, né, doutor? Isso, Elias. Antes das coisas acontecerem. São advogados, são bombeiros. A nossa legislação, a nossa CLT, ela é de 1945, se não, 43 ou 45, desculpa, me falhou a memória, mas ela foi atualizada. Então, a gente tem algumas alternativas, a exemplo da compensação de jornada. Então, o empregador ele deve sim buscar um colega advogado, um especialista, um contador que entenda de legislação, para que ele seja orientado, devidamente orientado, e ele possa, na medida do possível, cumprindo com suas obrigações trabalhistas, Elias, reduzir custos dentro da sua empresa. O senhor diz uma coisa importante, cumprindo com as obrigações trabalhistas. A minha avó dizia, eu acredito que ela ainda esteja temporal, que o acordado sai sempre mais barato. Com certeza, com certeza. Agora todo mundo tem que cumprir a sua parte do acordo. O acordado é sempre mais justo e prevenir é melhor do que remediar, né? Isso aí. A prevenção é sempre mais interessante. Doutor Henrique Messias, um prazer tê-lo aqui. Ótima segunda-feira, excelente semana. Boa segunda, boa semana para você, Elias, para os amigos que nos escutam. Doutor Henrique Messias é advogado, trabalhista e empresarial.